O Steve Bannon, que o senhor citou antes, e o senhor é um especialista na retórica do ódio, né? É, e o Steve Bannon era o guru lá do Olavo de Carvalho, também que o senhor é um especialista, e o Steve Bannon disse que os progressistas, nessa entrevista aí ao New York Times, que os progressistas vão se surpreender com essa nova geração que vem depois do, do, do Trump, que esses são muito mais radicais. É, o senhor acha que o Pablo Marçal essa nova geração muito mais radical, representa essa nova geração, ele, o Milei, representa essa nova geração com uma retórica do ódio muito maior, muito amplificada? Ah, Thales, muito obrigado. É exatamente isso. Mas só, Thales, deixa eu dizer uma coisa. Especialista mesmo, eu sou em Machado de Assis e William Shakespeare. É Olavo de verdade, é Carvalho, verdade. Pablo Marçal e Steve Bannon, eu faço isso por dever cívico. Mas é isso mesmo, Thales. Eu recomendo demais que essa entrevista do Steve Bannon seja traduzida e circule no Brasil. Ele deu uma entrevista no dia 1 de julho, imediatamente antes de voltar para a prisão. Na primeira vez que eu li a entrevista, eu confesso, eu pensei, são palavras de um ressentido. Mas o título da entrevista me chamou a atenção. O jornalista disse assim: minha entrevista perturbadora com Steve Bannon. Aí eu li de novo. Tem um momento que ele fala assim, eu vou citar, eu tenho quase que de cabeça, ele diz assim: a esquerda histórica encontra-se em colapso total. Eles, o da esquerda histórica, se concentram apenas no ruído e não no sinal. Eles, da esquerda histórica, não entendem que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, é a mesma coisa do bolsonarismo Bolsonaro. Olha o que ele disse, que eles da esquerda não entendem que o movimento MAGA, na medida em que ganha impulso e se fortalece, estará cada vez mais à direita do Donald Trump. No futuro, a esquerda olhará para o Trump com carinho e perguntará: onde está o Trump quando precisamos dele? Eu caí na cadeira, eu disse: é isso. O que ele está dizendo é que haverá uma geração, que é esta agora, que é Pablo Marçal no Brasil, o primeiro, que é Javier Milei na Argentina. Pablo Marçal não é Bolsonaro 2.0, isto é, um Bolsonaro que não precisa terceirizar as redes sociais com um Carlos qualquer. Não é o Marçal não é Bolsonaro que domina redes sociais. Pablo Marçal é Javier Milei. Pablo Marçal é queimar os navios, destruir as pontes. Isso é bem importante. Se nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, vamos desistir do Brasil. Vamos desistir da política. Porque, Ô, veja, ô, tudo que o Pablo professor, o senhor está Marçal falando aqui, fala. o senhor deu frases muito fortes, né? E abre os olhos, eu acho, que do eleitor, dos jornalistas, inclusive, assim, porque a gente vive um momento de transição, né, do analógico para o digital, e é Isso. muito curioso como a gente tem dificuldade de entender o meio digital. E por mais que algumas pessoas sofram, é isso que o senhor falou. Outros especialistas e que estão mergulhados em mercado digital também falam a mesma coisa que o senhor. Pablo Marçal é um gênio do meio digital. Ele conseguiu se tornar um milionário por conta do mercado digital, ganhando muito dinheiro, conseguindo muitos seguidores, tendo muita repercussão e chegar aí nas pesquisas de intenção de voto entre os primeiros colocados, como estamos vendo agora. Agora o senhor faz alertas importantes. Aí, até pelo seu conhecimento de Pablo Marçal, é um risco ele ser o prefeito da cidade de São Paulo? O senhor acha que pode ser prejudicial para a cidade de São Paulo? O que o senhor vê aí de positivo e de negativo no perfil de Pablo Marçal? O que representaria uma possível eleição de Pablo Marçal na cidade de São Paulo, professor? Vamos lá. De positivo, é um alerta necessário que todos nós, eu que sou professor universitário, políticos, todos nós precisamos, de maneira definitiva, compreender que o universo digital não é apenas uma forma nova de transmitir comunicação e de transmitir mensagens. O universo digital ele implica, pela sua materialidade, modificações de caráter antropológico, comportamental e social. E nós precisamos despertar para isso de maneira definitiva. Marçal é o nome dele na internet. O Pablo Marçal, ele é um wake-up call definitivo, um despertar da nossa consciência para aquilo que nós precisamos humildemente aprender. Dois,
Pablo Marçal, como prefeito, significaria o maior desastre possível para a cidade de São Paulo e para a política brasileira. Porque, veja, Fabíola, sua pergunta é muito importante. Veja, me acompanhe. Quando eu digo que o Pablo Marçal, no mercado digital brasileiro, ele é um mito, reverenciado, e com razões. Um homem que consegue, numa única campanha, eu descrevi como uma atividade temporária, muito reduzida no tempo. Um homem que consegue, numa única campanha, ganhar 100 milhões de dólares de maneira legítima. Ele está oferecendo um produto. Podemos achar o produto péssimo, mas há pessoas que compram. Todas as estratégias do Pablo Marçal no mercado digital são criticáveis? Não. Fazem parte das regras do mercado em todo o mundo. As estratégias para chamar a atenção e para capturar a atenção do Pablo Marçal no mercado digital são criminosas? Não. Nós podemos considerar exóticas, excêntricas, de baixo nível, mas todos fazem isso no mundo inteiro. Agora, quando ele transfere a lógica da economia digital, a lógica das redes sociais para o terreno da política, ele comete uma sucessão de crimes, Fabíola. Por exemplo, primeiro crime, abuso de poder econômico. Um candidato à prefeitura de São Paulo não pode ter um exército de 4 mil pessoas, segundo ele, palavras dele. Não pode ter um exército de 4 mil pessoas durante a campanha fazendo campanha. Isso fere o regimento básico do Código Eleitoral. É abuso de poder econômico. A única forma que ele tem de continuar produzindo cortes, o Pablo Marçal, na verdade, é uma usina ambulante de produção de cortes. A linguagem do Pablo Marçal não é nem língua portuguesa, não é língua inglesa. A linguagem do Pablo Marçal é memética. Cada frase é milimetricamente pensada para produzir um corte. Cada gesto é milimetricamente pensado para produzir um corte. Aquele gesto que eu considero infame e criminoso, de sugerir que está aspirando cocaína, aquela imagem, aquele frame, é o frame mais visto no Brasil no ano de 2024. Mas quando ele transfere essa lógica para a esfera da política, ele está cometendo crimes em sucessão. Ao acusar o Boulos do que ele acusou, ele está cometendo crimes contra a honra. É indispensável que a campanha do Boulos ingresse com processo na área criminal. Quando ele usa um exército de 4 mil pessoas para produzir cortes, e Fabíola, pior, ele não está produzindo apenas cortes dele, ele também está pagando para que produzam cortes negativos sobre o Boulos. Isso fere todas as leis do Código Eleitoral. O Pablo Marçal já foi intimado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em relação aos vídeos, aos cortes em que insinuam que o Guilherme Boulos é cocainômano. Ele continua produzindo. Por quê? Porque ele respondeu, ele disse, a multa é pequena, eu posso pagá-la 57 milhões de vezes. Ele teve 57 milhões de visualizações. Agora, pela sua experiência, então, o senhor está falando aqui, fazendo uma análise muito importante de quem é Pablo Marçal, né, os riscos, inclusive, de ter um personagem como ele no comando da maior cidade do país, a gente aprender a lidar com esse fenômeno digital em lugares de poder, né, é isso que a gente está falando, porque o que eu já ouvi também, até do núcleo bolsonarista, é que Marçal, ele já tem tudo, ele só não tem o poder exatamente real da política, e é isso que ele quer com essa candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. A pergunta que eu lhe faço, pelo seu conhecimento, a chance de Marçal ser o futuro prefeito da cidade, o senhor acredita nessa possibilidade? Ou acha que o sistema político tradicional vai conseguir freá-lo até outubro? Não, não vai conseguir freá-lo. Eu não estou afirmando que ele vencerá, me compreenda, por favor. Eu estou dizendo que o sistema político tradicional não tem condições de frear o Pablo Marçal, porque as ações do Pablo Marçal não são ações do campo da política. As ações do Pablo Marçal são ações direcionadas para a economia digital. As ações do Pablo Marçal são ações de marketing digital. Nisto, o Pablo Marçal está entre os mais inteligentes, entre as mais inteligentes pessoas do mundo, não é do Brasil. Eu estou me referindo a um homem que tem uma compreensão tão profunda que o que para nós é novidade, para o Pablo Marçal, há pelo menos 15 anos, é o dia a dia do trabalho dele.
o sistema do Andrew Tate, ele aperfeiçoou o sistema do Andrew Tate. Hoje, o Pablo Marçal é o nome mais pesquisado no Google. Eu acho que eu escutei isso de vocês. Mais do que Lula e Bolsonaro. E o senhor acha que é ele mesmo, não é uma questão de campanha, não são as pessoas que estão ao lado dele. Ele é o próprio protagonista, né? Porque é exatamente isso que o senhor estava falando do Bolsonaro, que quem conhece o meio digital é o Carlos Bolsonaro. No Pablo Marçal, é ele próprio, que é o cara que conhece. Oi? É ele próprio. É isso. Perto do Pablo Marçal, o Carlos Bolsonaro é apenas uma criança da 5ª série começando a mexer em computador. Agora professor, você tem ideia do que nós estamos falando. Então, Nossa, o que é necessário no caso... Tá falhando um pouquinho a ligação dele, mas a frase dele muito boa aqui que ele acabou de dizer, que perto de Pablo Marçal, Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo, que fez com que Bolsonaro conseguisse a eleição em 2018, pelo menos dá um crédito a ele, ele parece uma criança da 5ª série. Fabiola, interferindo. Mas, professor, a gente está falando aqui do Bolsonaro, o Bolsonaro com toda a sua precariedade, a sua dependência digital em relação ao filho, o Carlos Bolsonaro, a gente assistiu 2018, virou presidente, deu no que deu, 4 anos de desastre e o 8 de janeiro, tentativa de golpe e tal. Estamos verificando, o senhor mesmo citou aqui o Milei, que foi eleito lá com uma campanha na base do meme, agora a extrema-direita rosnou lá no Parlamento Europeu, numa eleição antecipada pelo Emmanuel Macron na França. O que eu queria lhe perguntar do ponto de vista institucional, o Brasil está falhando? Há algum tipo de regulamentação de rede social, de providência legislativa que poderia opor alguma resistência a esse oportunismo digital que desvirtua a rotina da política brasileira ou não? É isso mesmo e temos que nos habituar com isso? Não, Josias, não podemos nos habituar. Por isso que eu fiz questão de ser muito correto ao caracterizar a importância do Pablo Marçal no meio digital. Mas tudo aquilo que no meio digital é um mérito, é uma conquista pessoal, no campo da política é crime. Por que é crime? Abuso de poder, não respeitar as regras. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já dispõe de legislação que permite impugnar a candidatura de Pablo Marçal. Mas impugnar por quê? Porque eu não gosto dele? Porque ele não pensa como eu? Não. Porque o Pablo Marçal ingressou nas regras do jogo eleitoral com a única finalidade de desrespeitá-las, porque ao desrespeitar de maneira tão óbvia as regras eleitorais, nós estamos aqui agora falando dele. Ele produz cortes que viralizam na casa das centenas de milhões, que por sua vez permitirão uma monetização milionária, que por sua vez o tornará cada vez mais rico. É uma bola de neve. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. Por favor. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. É isso, Thales. É isso. Ou será que nós não aprendemos a lição com Jair Messias Bolsonaro? Que cometeu uma série de crimes políticos em série. Aliás, nesse ponto aí, isso aí é muito interessante, João. Professor. Ele estava completando. Vai lá, completa. Não, Josias. É isso, Josias. O que o senhor citou, professor, só para claro, elucidar um pouco mais esse seu raciocínio, o senhor citou o livro, que aliás é notável, todo mundo devia ler, o livro da Patrícia Campos Melo, que ela destrinchou os crimes digitais praticados pelo bolsonarismo na campanha de 2018. Isso foi julgado só 3 anos depois pelo TSE, constatou-se o crime, mas decidiu-se não punir a chapa Bolsonaro-Mourão, sob o argumento de que não era possível atestar que aquilo teve influência na vitória e tal, e ficou por isso mesmo, embora o crime tenha sido atestado por unanimidade no tribunal. Quer dizer, nós estamos pagando um preço pela negligência do judiciário, o senhor acha? Isso, Josias. E é um problema mundial, não é um problema brasileiro, isso é bem importante de mencionar. A extrema-direita avança em todo o mundo porque a extrema-direita comete em série crimes na esfera digital. E a justiça, em todo o mundo, permanece na esfera analógica. E, Josias, é muito importante que a justiça seja analógica. É muito importante que a justiça não tenha pressa, não tenha assodamento. É muito importante que a justiça criminal e a justiça civil dê amplo direito ao contraditório.
que os advogados de defesa têm acesso aos autos, e isso é lento. A justiça deve ser lenta. Agora, há um tipo de justiça que exige que o judiciário se faça uma autocrítica, uma reflexão e mude. Nem todos os países possuem justiça eleitoral. Os Estados Unidos não têm. No Brasil, há justiça eleitoral. Um crime na esfera eleitoral cometida na esfera digital precisa ser julgado com uma celeridade nova. Você sabe por que, Josias, que a extrema-direita odeia tanto o ministro Alexandre de Moraes? Porque eu vou dar uma parte do segredo. O óbvio todos nós sabemos, mas há um detalhe. O ministro Alexandre de Moraes deve ter estudado, e ele realmente compreende profundamente o sistema da extrema-direita nas redes sociais. Vocês se recordam que quando o ministro Fábio Faria e o secretário de comunicação Fábio Weingarten tentaram, na última semana anterior ao segundo turno, criar um falso escândalo, o famoso radiolão? Vocês se recordam? O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele não acolheu a denúncia. Porque se ele acolhesse a denúncia, entrava no sistema da justiça morosa, só seria resolvido meses depois da eleição, aquele falso escândalo poderia ter decidido a eleição. O que fez o juiz Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas, não 25, não 24 horas e 2 minutos. Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. Se tais provas não fossem apresentadas, caracterizavam um crime gravíssimo. E por isso o ex-ministro Fábio Faria adotou um low profile absoluto, porque ele sabe que ele cometeu um crime gravíssimo, que é a imputação de má-fé para tentativa de mudar o resultado de eleição. Quando o PL apresentou aquele pedido esdrúxulo com base no Fernando Cerimeno, que na Argentina é conhecido como Steve Bannon argentino. Quando o Fernando Cerimeno fez aquele vídeo absolutamente grotesco, tentando provar que havia problemas no código-fonte, aquelas histórias, e o PL apresentou um pedido de impugnação somente das urnas do segundo turno da eleição presidencial, o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. É isto, Josias, que os tribunais eleitorais precisam agir com seriedade. Professor, agradeço imensamente